Pode falar. Voltamos. Voltamos. Eu tô te ouvindo. Ah, tô vendo, Pedro. Eu tô vendo aqui a turminha. Felipe. Aí, Felipe, Júlia, John, Ezequiel, Isso. Luana, Pedro, Thaís e Valesca. Isso aí, gente. Então vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ir. Só liberar. Gabriel, pode ir, meu filho. Deus e Paz. Então vamos. Gabriel nunca acompanhou tanta aula. Vamos lá, pode ir. Bem, gente, então vamos. Como eu falei com vocês, deixa eu ver aqui. Como eu falei com vocês, eu deixei esse slide como nosso ponto de corte, justamente para a gente agora ter uma sequência legal, tá? Como eu falei com vocês, na reprodução viral, nós observamos duas vias, que é o ciclo lítico e lisogênico. O que nós vamos perceber? Que ao longo, né, desses processos de reprodutivo, sempre, logicamente, o objetivo central é que essa partícula viral ela possa, de fato, né, a estrutura viral possa, de fato, se reproduzir, se dissipar e ser observado, ter oportunidade de estar em outros ambientes, né? Primeiro vou apresentar a vocês o ciclo lisogênico, do qual nós observamos como resultado final a célula hospedeira, ela continua viva, tá? Então, olhem só para vocês perceberem desde o início. Eu tenho aqui, a princípio, aquela célula, né, que é a célula hospedeira, célula saudável, absolutamente com o seu funcionamento normalizado. De repente, essa célula teve aquele famoso encontro, o qual teve a estrutura viral, ela teve o reconhecimento, né? E houve aquele sítio de ligação entre receptor de membrana celular da célula hospedeira e a estrutura do vírus. Ele consegue, então, ejetar um material genético dele dentro da célula. Então, o ácido nucleico, ele é introduzido para dentro da célula. Então, reparem aqui que agora, representado em vermelhozinho, essa linhazinha vermelha, é o ácido nucleico, é o material genético desse vírus. Essa estrutura, ela vai se unir à estrutura nuclear dessa célula hospedeira. Então, olhem só, aqui que o autor está representando para a gente. Então, faz parte agora desse ambiente nuclear, desse ambiente genético dessa célula hospedeira, não só o material genético da célula hospedeira, mas também o material genético do vírus. Essa célula, como eu falei com vocês, ela vai continuar viva, né? Ela continua o seu processo. Só que, na verdade, o que acontece? Ela continua o seu processo, entretanto, em função agora do vírus. Então, o que vai acontecer? Essa célula, ela continua com a capacidade de sofrer divisão celular, sofrer mitose e dar origem a duas novas células, e geneticamente idênticas. Entretanto, com a característica, porque essa célula hospedeira já possuía agora, que é com a característica da partícula viral. E assim, sucessivamente. Então, se a gente observa no ciclo lisogênico, eu tenho a célula hospedeira agora, embora ela mantenha-se viva, ela mantém-se viva com o objetivo disseminando a partícula viral, essa estrutura com essa informação genética do vírus, tá? Então, isso que é muito importante. Nesse ciclo lisogênico, a gente percebe que o material genético do vírus, ele incorpora ao DNA da célula hospedeira, da célula infectada, e isso daqui agora vai fazer parte dessa célula hospedeira, tá? Luciene. Oi, diga, Pedro. Qual meio de reprodução é mais vantajoso para o vírus? Não tem essa associação, não, Pedro, assim, de ser mais vantajoso. Para ele...
funciona? Todos dois. Agora, Aham, parece que de uma maneira geral, os vírus, eles ou vão fazer um ciclo ou vão fazer outro. Tá? Uma estrutura aham, viral, ele normalmente, ou ele utiliza o ciclo lítico, ou ele utiliza o ciclo lisogênico. Não tem aqui nenhuma perda para ele. Qualquer uma das duas vias, independente do lítico ou lisogênico, são igualmente interessantes para ele. Então, não tem entendi. uma característica de ser mais vantajoso, não. Tá? O objetivo Aham, ele consegue, que é perpetuar o material genético dele. Certo? enfim. E aqui, ó, né, que a gente observa que... Ah, não. Aqui eu já vou colocar do lítico. O fato é que aqui essa célula, ela continua com toda a sua característica, né, de poder trabalhar organicamente com o uso das organelas citoplasmáticas, entretanto, com esse material genético incorporado a ela agora. Bom, bem, a gente percebe que existe uma outra possibilidade, porque, como eu falei com vocês, nesse lisogênico, a célula mantém-se viva. Mas existe uma outra possibilidade, que é no caso do ciclo lítico, em que a gente percebe que com a penetração do material genético do vírus dentro da célula, ele vai interferir tanto no metabolismo dessa célula, no funcionamento adequado dessa célula, que inclusive essa célula ela possa morrer. Tá? Ela morre não só por esse processo, né? Porque na verdade ela vai trabalhar, ela vai manter-se ativa metabolicamente, mas em função da partícula viral. E também porque ela vai poder sofrer o que a gente denomina de lise, ou seja, um rompimento da estrutura membranosa. Então ela acaba morrendo, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês no ciclo lítico, tá? Olhem só, vamos ter início a partir do mesma célula hospedeira que eu estava falando anteriormente. Eu tenho aqui uma célula hospedeira qualquer, uma célula eucariota, saudável, funcionalmente ativa, só que teve aquele infeliz encontro entre a estrutura viral e a célula hospedeira. Então, aqui mais uma vez, o vírus, ele injetou o material genético dele, o ácido nucleico, dentro dessa célula hospedeira. Esse material genético aqui está sendo representado, mais uma vez, por essa linhazinha vermelha aqui, tá? Só que agora ela vai seguir este caminho. O que vai acontecer? Esse material genético, ele vai interferir internamente nessa célula, vai fazer com que essa estrutura celular hospedeira comece a trabalhar em função dele. Então, se a gente recordar lá na CMC, quando eu tenho ali um ribossomo, que ele sintetiza proteína, na hora que a gente lembra do retículo endoplasmático, que ajuda na produção de estruturas membranosas, o que a gente vai ver agora é justamente isso. Todo o caos vai ser tomado para essa célula, porque essas organelas citoplasmáticas vão começar a produzir esse material. Afinal de contas, o que é vírus? Um conjunto de estruturas proteicas e ácido nucleico. Então, ela começa a produzir incessantemente esse material, são formadas novas estruturas virais, e isso gera um caos interno a essa célula, podendo, inclusive, não só por esse caos, né, metabólico, como até mesmo pelo excesso de estruturas virais dentro dela. Acaba podendo haver o rompimento da membrana plasmática celular. É o que nós denominamos de lise celular, onde eu tenho agora a liberação dessas partículas virais. E esses vírus agora estão aptos e podem parasitar novas células. Vou voltar à pergunta do Pedro, que ele falou assim, qual das vias é mais interessante para o vírus? Na verdade, nos dois processos, agora que eu expliquei os dois, nos dois processos, eles são tão eficientes um quanto o outro na capacidade de fazer com que aquela informação genética do vírus seja propagada, tá?
Porque, de uma maneira geral, que a gente imagina, que a gente sabe, é o seguinte, o objetivo central é reprodução, né? Porque a partir da reprodução que os seres vivos ou vírus, que não é considerado um ser vivo, mas um parásita intracelular obrigatório, é o que deseja, que é se manter, né? Que é perpetuar ali e ele se manter ao longo do tempo, tá? É interessante uns fatores aqui que depois eu vou comentar com vocês um pouquinho mais na frente. Bem, aqui mostrando vocês que quando, né, até chamando a atenção, quando esse material, essa partícula viral, para que literalmente ele entra dentro do material, dentro desse ambiente celular, né, existem aqui etapas, tá? Do qual nós denominamos aqui, até nesse esquemazinho, que eu achei que foi bem didático, o autor aqui coloca pra gente, olha, primeiro eu tenho aqui a estrutura do vírus, né? E aí, logo em seguida, a gente percebe que ele vai se aproximar, né? E literalmente vai, juntamente com a estrutura membranosa da célula hospedeira, ele vai conseguir se incorporar aqui, ter aquele reconhecimento. Então, a primeira etapa aqui que nós denominamos que é de adsorção, tá bom? Então, essa primeira etapa da estrutura viral, ele promove a adsorção, ele aproxima-se à estrutura membranosa da célula hospedeira. Aí, o próximo passo agora dele, uma vez havendo aquele reconhecimento da estrutura membranosa e as estruturas glicoproteicas do vírus, ele vai penetrar. Então, é por isso que a gente fala que esse segundo passo aqui é o passo denominado de penetração. Bem, logo em seguida, nós vamos ver que ele agora, o que ele precisa? Ele precisa de utilizar da maquinaria química, das organelas citoplasmáticas e toda essa grande fábrica, né? Aquilo que a gente compara com vocês lá na CMC, que as células são grandes fábricas. Então, agora ele vai precisar de produzir. Então, é a síntese, né? A biossíntese, do qual a gente vai verificar em que começa a ver o que eu comentei com vocês. O uso de organelas citoplasmáticas, por exemplo, os ribossomos, para formar a parte proteica do capsídeo, né? Nós teremos a produção depois do material genético. É necessário também, aqui até o autor colocando para gente, haverá também a produção do envelope também a partir de estruturas proteicas. Então, é até interessante a gente recordar que a gente fala tanto de síntese de proteína, lá na CMC, quando a gente apresenta a vocês as organelas citoplasmáticas, né? Esse a gente é tão constante falar disso. Reparem como que isso está presente, inclusive, em outros contextos, né? Aqui a gente, dentro da microbiologia, a gente percebe isso. A estrutura viral, ela utiliza dessa capacidade das nossas células em produzir tão bem esse conteúdo, e aí depois eu tenho outra etapa, que é o processo de montagem. Afinal de contas, agora é importante, além daquele material do ácido nucleico que foi produzido, eu tenho toda aquela maquinaria proteica que também foi produzido, então vai ser a montagem. Novas estruturas virais vão ser montadas e, logicamente, depois dessa montagem, é fundamental que essa estrutura viral possa sair. Então, é por isso que a fase final é a saída. Tá? Então, nós temos aqui todo um processo do qual o objetivo central é a liberação desse material viral para o meio externo. Tá? E aí, logicamente, que a partir do momento que a célula do hospedeiro, né, aliás, vamos agora imaginar, vamos tirar daqui, ó, a partir do momento que eu tenho dessa célula, ela liberando esse vírus, né? Quer seja nesse ciclo lítico ou quer seja no ciclo lisogênico. O fato é que eu tenho esse material agora, né? Eu tenho ali sempre a informação daquele vírus. Isso agora, esse indivíduo que é portador desse vírus, ele passa a ter cada vez mais o seu organismo a partícula viral.
Se a gente imaginar que esse indivíduo ele começa a acumular uma maior quantidade, né? E ele possa liberar esse vírus para o meio externo. E aí é que a gente entra dentro desse contexto dos mecanismos de transmissão das partículas virais. Tá? É muito importante isso, porque a partir do momento que eu, Luciene, portadora de um vírus, dentro do meu organismo está havendo a reprodução desse vírus. Né? Então, nada mais fácil é imaginar que eu possa liberar esse material por várias vias. É logicamente que cada estrutura viral, cada vírus tem uma sua via específica, local específico pelo qual eventualmente eu possa encontrar, né? E é o que eu apresento aqui a vocês. Eu sei que também isso não é nenhuma novidade, mas a gente precisa, eu não tenho, né, faz parte desse contexto nosso. Perdão, agora eu vi uma pergunta da Júlia aqui, ó. Ei, Júlia, Luciene, quanto tempo em ambos os ciclos de reprodução o vírus permanece dentro da célula hospedeira? Júlia, não tem necessariamente um tempo médio qual fala para te falar, não. É rápido, é intenso, tá? Não tem, inclusive existem alguns. Opa, tem. Opa, isso. Ah. Oi, Não. Oi, não, pode falar. tá? Não, é porque tá muito alto. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tudo aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Ok? Estão me ouvindo? Oi? Sim, tranquilamente. Sim. Então, Júlia, de uma maneira geral, esse processo ele é muito rápido, tá? Para também que nós possamos vir a ter alguns vírus que possam ficar por muito tempo dentro de uma determinada célula. Então, não tem como falar assim, de uma maneira geral para você um tempo médio do qual os vírus necessariamente vão ficar dentro da célula hospedeira, não. Alguns vão ficar por mais tempo. Opa, gente, por favor. Uns vão ficar por mais tempo, conseguem ficar por mais tempo. Agora, de uma maneira geral, a grande parcela desses vírus, dos quais são mais corriqueiros no nosso dia a dia, eles ficam pouquíssimo tempo, eles já saem da célula. Tá? Eles tendem a sair com rapidez, até mesmo porque é a maneira que eles têm de se dissipar no meio. Tá? Que seja. Tá bom, obrigada. De nada, Julie. Não seria só esse meio externo, na hora que está aqui no exemplo, né? Igual a gente está vivenciando muito isso, de autossia ou espirrar, a gente sabe que se o indivíduo for portador do vírus, ele possa disseminar. Mas existem vírus que vão ficar dentro do meu organismo, mas em ambientes específicos, né? Como no caso aqui, até nessa imagem, em relação ao sangue. Então, não tem. Isso é muito dependente do vírus em si, do vírus que tiver em questão. É justamente por isso que é importante, a partir do momento que a gente esteja vivenciando e tem o surgimento de novos vírus, é fundamental, logo de início, conhecê-lo, né? Porque a partir do momento que a gente já tem um conhecimento, a gente já sabe, ó, este vírus, ele tem esse padrão, ele localiza-se em determinados ambientes, essas são as medidas preventivas, porque a partir do momento que eu sei como ele é transmitido, consequentemente eu posso fazer o inverso e preveni-lo, né? Mas quando eu estou de frente para um micro-organismo novo, eu preciso de entendê-lo. Então, aí é que é tão importante ter esses conhecimentos, né? No caso específico, como eu estava falando, na hora que eu falo que o objetivo central desses vírus é sair desse ambiente de dentro, né, dessa célula hospedeira, para ele poder se dissipar, mas esse sair não significa necessariamente sempre o meio externo, nosso meio externo. Às vezes ele possa manter-se internamente a mim, mas circulando em determinados ambientes, né? Como
clássico a característica do sangue. É material biológico de uma maneira geral, mas obviamente nós sabemos que existem vírus que ficam nesse ambiente de sangue e que, aqui no caso específico, se aí sim eu entrar em contato com o sangue de outro indivíduo, eu acabo, obviamente, tendo a possibilidade de me contaminar com aquele vírus, tá? Existe até também, logicamente, a gente não pode esquecer, de forma alguma, a possibilidade dessa transmissão vir a partir do momento que nós temos grande presença de insetos hematófagos nos grandes centros urbanos, né? Aliás, não só, né, gente? Em qualquer meio. Mas a gente está chamando a atenção aqui para o nosso ambiente, né? Mas o fato é que nós temos uma grande quantidade de insetos hematófagos em qualquer lugar que seja. Obviamente, ele vai sugar sangue para obter o seu alimento e a partir dali, ele fazendo a ingesta de um sangue contaminado, eventualmente ele possa ter a capacidade de transmitir esse vírus a novos hospedeiros, tá? E, logicamente, através do sexo, né? Sexo desprotegido, obviamente ali durante o ato sexual, contato íntimo e todo o material biológico propriamente dito, né? A gente sempre precisa muito chamar a atenção em relação a isso. Na hora que a gente fala aqui no caso de tossir, espirrar, perdigotos, né? Tudo isso, todo é material biológico pelo qual a gente sempre tem que ter cuidado, porque são fontes de transmissão de vírus. Aqui a gente está falando de uma maneira geral, né? Logicamente, se a gente tiver que estudar vírus em específico, cada um vai ter a sua via de transmissão. Por isso, é aquilo que a gente estava falando, é tão importante, de fato, conhecer os vírus que surgem, né? Os vírus novos que surgem. Até mesmo, independente do grau de letalidade que porventura ele possa promover, é sempre fundamental entendê-lo, porque isso é conhecer, só conhecendo porque eu vou saber de fato me proteger, né? E proteger a comunidade de uma maneira geral. Bem, e aí, como eu falei com vocês, nosso objetivo de fato é apresentar o vírus, mas eu não consigo, hoje em dia, numa situação como essa que a gente está hoje em dia, dar para vocês uma matéria de vírus e falar um pouquinho sobre o coronavírus, né? Não tem como fugir disso, não. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho, logicamente a gente não consegue extrapolar, até mesmo a gente tem que ter muito cuidado, tem trabalhos, né, sendo lançados, tem coisas sendo realmente conhecidas nesse momento, mas a gente precisa aqui dar um foco especial, né? Eu sempre falo com os meus alunos e não é diferente. Olha, na hora que a gente observa, logicamente aqui está toda essa conotação que se faz, a coloração é toda artificial, né? Mas se a gente observasse exclusivamente a estrutura morfológica dos vírus, eles são estruturas bonitas, né? E só não tem como não levar em consideração o estrago que eles acometem a nós, né? Chama a atenção de vocês o seguinte: antes de falar do Covid-19 propriamente dito, o Covid-19 ele é um coronavírus, né? Ele é promovido, a doença Covid-19 é promovida por um novo coronavírus, né? E existem, quais são esses coronavírus, né? O que eles são, na verdade? Eles são vírus RNA, tá? Então, o material genético deles é exclusivamente, RNA. Então, aqui só para a gente perceber, ele é um vírus envelopado, né? Vírus envelopado, com a presença das glicoproteínas, que eu tinha chamado a atenção de vocês anteriormente, tá? E a gente tem aqui a presença desse material do ácido nucleico, então ele é um vírus RNA, tá? Bem, existem 7 coronavírus reconhecidos, né, como patógenos humanos. Por que eu falo como patógenos humanos? Porque, na verdade, os coronavírus, eles podem causar infecções, não só a homens, mas também em vários animais, inclusive aves e mamíferos,
né? Então, são aí um conjunto de partículas virais, dos quais todos eles são RNA, mas eles podem realmente parasitar células de vários animais, tá? O que eles também têm em comum é que eles causam infecções respiratórias. Eles causam prejuízos ao sistema respiratório. Dos 7 coronavírus que podem, né, podem atuar em células humanas, e eles promovem a nós, todos esses coronavírus, eles podem promover as síndromes gripais. E normalmente elas vêm a ser sazonais. O que vem a ser isso? De tempos em tempos, né? São específicos em determinado tempo. Então, é até importante dizer isso. Quando a gente fala de vírus, né? Eventualmente, igual vacina contra a gripe, é especificamente para aquele vírus sazonal, ou seja, para aquele vírus que está atuando naquele intervalo de tempo específico, tá? O Covid-19 é que até eu coloquei para vocês, porque várias das informações aqui, ó, eu tirei a partir desses 2 artigos, tá? Inclusive um é o que eu indiquei para vocês para aquela atividade que vocês fizeram para mim. O que eles informam para a gente? Que o Covid-19, ele normalmente, ele possa ficar em superfícies por até 9 dias, tá? E eu não sei se vocês viram. Aí, logicamente, a gente tem que ter muito cuidado, porque agora a gente trabalha muito com, às vezes, especulação de informação. Aqui nesse artigo fala de até 9 dias, mas não sei se vocês observaram nos noticiários, eles conseguiram identificar que tiveram estruturas virais que ficaram viáveis no navio por até 17 dias, né? Assim, não sei até que ponto, porque isso eu estou falando a partir de um noticiário que eu vi, até que ponto que eles vão comprovar cientificamente este fato, né? O que eu chamo a atenção de vocês é justamente isso, porque é importante conhecer. E você fala, mas que diferença faz? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Quanto mais tempo ele conseguir manter-se nos ambientes, manter-se ativo, né? Viável, porque ele está ali, está aguardando. Mas quanto mais tempo ele ficar, obviamente, maiores chances de propagação ele vai ter. Porque uma hora alguém vai passar ali e eventualmente vai contrair, né? Então, embora de qualquer forma também eles conseguiram identificar que este mesmo vírus que mantém-se ativo por até 9 dias, né, aguardando nas superfícies, ele acaba podendo ser inativado com uma desinfecção relativamente fácil e básica, que é com álcool 70. Mas é isso que a gente tem vivenciado, é por isso que tem chamado tanta atenção para as pessoas com hábitos de higiene, com álcool gel. Aliás, não precisa nem necessariamente, né? Uma boa higienização das mãos, ela já colabora muito nessa prevenção. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é justamente isso. Porque na hora que a gente fala por esses dados, eventualmente parece ser tão simbólico, tão relativamente, né, simples, mas que esse entendimento aqui para gente, ele é importante no que se refere, olha, esses dados, eles são muitas das vezes determinadores do tanto que eventualmente ali possa se propagar dentro de uma comunidade, né? Aqui, nesse artigo, eles destacam os desafios para melhorar a efetividade de resposta à Covid-19, principalmente, gente, dos sistemas de saúde, né? Nós precisamos ter uma vigilância epidemiológica, vocês vão ver que faz toda a diferença. A gente precisa entender e a gente precisa atuar mesmo, né? Conseguir entender os casos, onde que estão os focos, o que está acontecendo. Não sei se vocês viram, também lá na Itália, eles consideraram houve um jogo de futebol, né? Onde eles estão elencando como esse encontro dessa comunidade ali de torcedores foi o grande responsável por um boom ali de indivíduos positivos e todos aqueles casos que nós estamos acompanhando,
né? Então, assim, entender, ter um acompanhamento epidemiológico, concordo. Infelizmente, agora a gente está olhando, tentando entender diante de uma coisa que já aconteceu e está acontecendo, né? Mas a gente precisa de aprender até com o que já aconteceu para que a gente possa evitar coisas no futuro. Porque, com certeza, esse vírus, ele veio e ele vai permanecer entre nós, né? Uma coisa muito importante de destacar para vocês, e eu acho que aqui para a gente, dentro da biologia, é muito interessante, que é esse isolamento social, inclusive isso que nos motiva hoje, né? Estarmos com uma aula bem diferente, cada um aí na sua casa, né? Por que esse isolamento social é importante dentro desse contexto do Covid-19? Dentro desse ambiente de vírus que a gente está falando, transmissão de vírus? E particularmente nesse caso, a gente tem ouvido muito falar ali nos noticiários que esse isolamento social, ele tem como objetivo central não saturar os sistemas de saúde, né? Para que as pessoas possam adoecer de tal forma que o nosso sistema tenha condições de atender as pessoas que venham necessitar. Mas existe também um outro contexto desse isolamento social que ele é ecológico, que aí envolve muita gente. Porque a partir do momento que a gente faz o isolamento social, a gente está tentando interferir na seleção natural das cepas agressivas. Olhem só, nós estamos aí diante de um quadro em que, eu não sei se vocês se recordam, bem no iniciozinho, falava-se muito ali na China, olha, a transmissão, o grau dele de transmissibilidade é muito grande, entretanto o grau de letalidade é muito pequeno. Ele até era menor quando comparado a outros vírus que nós já tivemos aqui de pandemia. Entretanto, aí a gente falava assim, não, mas morrem, a mortalidade está em 1,8%, 2% da população que é afetada, e principalmente idosos, mas é porque eles também já têm doenças crônicas, né? O fato é que as coisas vão acontecendo, aí a gente vai vendo que não são só idosos que estão evoluindo para óbito. De repente eu tenho um caso de um indivíduo que aparentemente fugia de todo esse contexto e também adoece, morre, enfim. Se a gente observar, e aí com essa visão biológica, o que acontece? Eu tenho cepas diferenciadas. Existem vírus que vão tornando-se eventualmente cepas mais agressivas. E acaba tendo as cepas mais agressivas, elas são mais agressivas por quê? Porque elas estão reproduzindo mais. Então, de repente, eu entrei em contato com aquele vírus, aquela cepa ela começa a se reproduzir em maior quantidade no meu organismo, e aí a quantidade é tanta que ela agride muito o meu organismo. Então, eu vou ter sintomas contundentes e eu posso evoluir para óbito, né? Só que se vocês imaginarem, o que isso tem a ver com isolamento? Se a gente conseguir identificar aquele indivíduo, de repente tem uma pessoa, estamos isolados, né? Então aí diminui a possibilidade de transmitir um para o outro. Aí de repente acontece um indivíduo, começa a apresentar sintomas e ele está muito mal de saúde. Esse indivíduo ele precisa ser isolado o mais rápido possível. Por quê? Eu estou isolando esse paciente e evitando com que ele possa transmitir para uma outra pessoa aquela cepa que é mais agressiva. Então, eu estou atuando também nesse contexto de isolamento social, até nesse ambiente da situação ecológica. Que na natureza, isso iria ocorrer naturalmente. Haveria depois uma seleção natural. Agora aqui, já que a gente tem condições de identificar, de perceber isso tudo e poder intervir nessa seleção natural, por quê? Acaba que se eu ficar isolando esses indivíduos, tratando os indivíduos, tendo a oportunidade de realmente identificar quem realmente vai convalescer pela doença, poder tratá-lo, além de salvar aquela vida, eu salvo várias outras vidas, porque eu evito com que aquele paciente tivesse mais contato com uma gama outra de pessoas, né? E que pudessem ele replicar ali, fazer com que essa cepa mais agressiva possa estar mais presente na população.
Então, é um panorama muito interessante, que para a gente, dentro da biologia, acho que vale a pena a gente destacar isso, né? Desse isolamento social. Não é só, é também, né? Lógico, a gente quer que todas as pessoas possam, se necessário for, ter acesso ao tratamento. Mas não é só isso, não. O isolamento social também nos atua nesse contexto de poder interferir nessa seleção, tá? E que acaba sendo também bom para todos, logicamente. Quanto mais saúde para todo mundo, é realmente muito melhor. Bem, aqui, gente, só uma coisinha. Dentro de 3 minutos vai cair a transmissão, tá bom? Não assustem não, vai ser a mesma coisa, eu mando para vocês o link. Só aqui, ó, eu peguei hoje no site do AI, tá? Reparem que o que nós estamos fazendo, né? Aquilo que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, olha, a curva de Belo Horizonte é essa daqui em amarelinho, tá? Reparem que em 18 de março foi a data de suspensão das aulas em Minas Gerais. Obviamente aí tem toda uma variação, mas de uma maneira geral, olhem só, reparem como que em termos de pique aqui, em termos das datas, né? Olhem só como que nós conseguimos frear um pouquinho, né? Aquela expansão aqui dos casos, tá? Que são os casos confirmados. E, particularmente, no dia 24, que foi ontem, foram identificados 2 novos casos. O que já é muito, na verdade, quem dera a gente pudesse zerar isso tudo, mas a verdade é que a gente está aqui dentro de um patamar que no dia anterior tinha sido 25, né? Você pode falar, mas existe um sobe e desce? Existe, mas anteriormente tinha sido 12, né? Então, só para ilustrar como que eventualmente, e logicamente, gente, isso é uma coisa que tem que ser acompanhada a um intervalo de tempo maior, né? Porque esse é o dado que eu tenho atual para poder discutir com vocês. Mas que, embora ainda muito inicial, a curva já nos mostra, de alguma forma, que são medidas que têm sido efetivas, né? Que assim seja, enfim, que o processo realmente possa controlar, e não só aqui em BH, mas toda Minas, enfim, o país como todo, ao mundo inteiro, né? Mas só para salientar como que eventualmente essa questão de isolamento, ela realmente acaba causando impacto, né, sobre o freio nesses novos casos, tá bom? Logicamente que a gente tem todo um outro questionamento que a gente vai ver, tem as medidas, né, os diagnósticos, enfim, a gente está aqui justamente para acompanhar isso. Mas isso vai ser a médio e longo prazo, depois a gente poder olhar para trás, aí sim a gente vai ter uma leitura melhor de tudo que está acontecendo. Bom, gente, vai cair dentro de 1 minuto, então eu vou até parar. Não, aqui dá, que aí a gente finaliza esse assunto. Olha, Covid, até coloquei aqui para vocês, ó, que em média as pessoas começam a melhorar no 7º dia, tá? E ficam boas em cerca de 10 dias após os primeiros sintomas, tá? E as pessoas devem ficar isoladas pelo mínimo de 14 dias após o início dos sintomas, tá? E uma pessoa que teve coronavírus e ela se recuperou, ou seja, ela foi curada, ela realmente, ela após, né, a recuperação, ela agora zerou, não